Nesse final de semana, nós tivemos notícias muito importantes no que diz respeito à luta contra a extrema-direita e contra os golpistas no Brasil. Na sexta-feira, eu fui informada de que uma ação que eu havia movido há 2 anos, questionando a atuação da deputada Carla Zambelli durante aquele processo eleitoral, havia sido julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, já havia sido constituída a maioria pela cassação do mandato dela. É isso mesmo. Já tem maioria na instância de São Paulo, o TRE, pela cassação do mandato, porque o que ela fez naquele processo eleitoral, ao contrário do que ela diz, do que ela argumenta, inclusive através de seus advogados, não foi uma mera republicação de informações sobre as eleições. Foram mentiras sérias e deslavadas que, inclusive, influenciaram os eleitores, mentiras sobre o processo eleitoral, sobre servidores do TRE e sobre o modo como se dá a transparência e a apuração das urnas eletrônicas. Importante que essa resposta institucional comece a ser dada contra essas pessoas que acham que mandam no país, que podem fazer o que quiser, que atrapalham as eleições, que inventam mentiras para tentar perpetuar o seu projeto de poder. E no sábado, uma notícia ainda mais importante, que foi pela primeira vez na história do nosso país, houve a prisão de um general 4 estrelas, o senhor Walter Braga Neto, que foi ministro e foi candidato a vice-presidente da República nas últimas eleições, na chapa do senhor Jair Bolsonaro. Preso pelo seu envolvimento com o golpismo, pela tentativa de sequestro e de assassinato de Lula, de Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, e uma prisão preventiva por intervir no processo, pela sua liberdade, significar um risco, inclusive, para a investigação, à medida que tentou interferir numa das principais testemunhas, que andou delatando, inclusive, o senhor Mauro Cid, e também junto ao seu pai. Muito importante essa prisão, que deve ser marcada, deve ser comemorada. Mais cedo eu estava ouvindo na TV Câmara alguns dos seus defensores irem à tribuna alegando uma suposta injustiça, uma suposta perseguição, pois acostumem-se com o novo normal do nosso país, porque nós vamos até o fim, até as últimas consequências, para que ele, todos os demais militares, sejam eles generais, sejam eles a patente que foram, sejam eles civis ou parlamentares, todos os golpistas que tiveram envolvimento direto nessas ações contra as liberdades democráticas do nosso país, começam a pagar pelos seus crimes. Algo que é fundamental num país que, inclusive, no processo de redemocratização, fez a lei da anistia, que, infelizmente, não aplicou a devida punição para aqueles militares que também foram responsáveis por torturas, desaparecimentos e assassinatos naquele processo tão terrível para o nosso país. Por isso que nós vamos seguir com a nossa luta, seguir denunciando, inclusive uma das denúncias que foram apresentadas pela PF e também pela identificação, receptação de Mauro Cid, é o papel do agronegócio no financiamento do golpismo, tanto na tentativa direta de assassinato do presidente da República, de Alexandre de Moraes e de Alckmin, mas também algo que durante a CPI do MST, quando eu estava lá, nós já denunciávamos, que foi o papel do agro na condução de caminhões, de ônibus até Brasília, no dia 8 de janeiro, naquela ação absurda de invasão dos palácios dos poderes. Portanto, comemorações precisam ser feitas, mas mais do que isso, o nosso compromisso de que seguiremos lutando contra essa extrema-direita nefasta e os golpistas.